queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, Mateus 5, verso 27, diz assim o nosso Senhor Jesus: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Amém, queridos. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra, que o Senhor fala ao nosso coração, fala ao longo desses 2000 anos, querendo nos poupar, querendo nos precaver de tragédias sobre nós, sobre nossos lares. Abençoa, Senhor, que cada um aqui possa sair daqui, recebendo o Teu ensino e podendo praticar, podendo viver e ser cada vez mais maduro na fé cristã, cada vez mais forte, cada vez mais temente ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, todas as minhas pregações pela manhã eu tenho seguido uma sequência, né? Comecei falando da supremacia de Cristo, de quem Jesus era como Messias, como aquele que trazia a revelação final de Deus. Mostrei o relacionamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento, como o Novo Testamento é a nova aliança, com mais profundidade, mais ensino, mais graça de Deus, mais amor. E aquilo que a gente aprende no Novo Testamento tem que ser a base do nosso viver. E aqui em Mateus 5, Jesus começa a pegar alguns ensinos antigos, do Antigo Testamento, e aprofunda-os, leva-os a um nível maior, né? Sai às vezes de apenas atos externos e leva para trabalhar no coração do ser humano. E aqui ele pega um ensino muito importante do Antigo Testamento, e que é interessante, né, que como isso é importante de ser ensinado, queridos, porque o que isso destrói de famílias aí fora não está escrito, queridos. A quantidade de dor, de sofrimento e de devastação que esse tipo de coisa aqui promove na vida do ser humano é difícil de mensurar. Só Deus tem noção da quantidade de sofrimento que isso já causou à humanidade. É por isso que é muito importante a gente trazer aqui e pregar, porque se a gente acha que isso não vai bater na porta do nosso lar, só não vai bater se realmente estivermos precavidos, se tivermos cuidado. E isso é muito importante que cada um de nós se lembre, queridos, porque pessoas melhores do que nós já caíram por causa disso. Melhores que mim e que você. Porque não zelaram, porque não colocaram isso na mente, não tiveram esse cuidado de vigiar. E Deus, quando Ele traz essas orientações, às vezes em termos fortes, por que Jesus usa termos tão fortes aqui, né, querido? Dizendo que você precisa, se for necessário, arranque seu olho, se for necessário, corte sua mão fora. Né? Não é que Ele está falando para você fazer isso fisicamente, né, queridos? A gente tem que ter o mínimo de sabedoria. Ele está falando isso de uma forma figurada, de uma forma metafórica, para expressar para nós a gravidade disso aqui. Para mostrar para a gente que nós temos que ser radical e lidar com certos tipos de males. Porque há certos tipos de males que você contorna, que você consegue tratar, e o estrago não é tão grande. Agora, tem outros tipos de males que, quando vêm, que eles vêm como uma represa que estoura e vem devastando tudo. Então, Jesus é bem radical, porque o mal que se enfrenta é muito radical, é muito forte. E Jesus deixa bem claro que não é para deixar nenhuma brecha, que não é para ser bonzinho com esse tipo de pecado. Não, que existem certos pecados, todos, na verdade, mas existem alguns que nós precisamos ser muito radicais mesmo. E Jesus passa essa orientação querendo nos poupar, queridos. É muito importante lembrar disso. Deus, Ele nunca perde nada ou ganha nada com a nossa obediência. Quem ganha somos nós. E Ele tem o cuidado aqui para trazer isso para nós, para nos poupar e nos precaver de muito sofrimento. Jesus traz esse mandamento que está lá em Êxodo, faz parte de um dos 10 mandamentos. É o 7º mandamento, que Deus fez questão de escrever com seu próprio dedo, em tábuas de pedra, 10 mandamentos. Um desses 10, que é o 7º, Ele escreve com seu dedo: não adulterarás. No concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, onde os apóstolos descartam grande parte do Antigo Testamento e diz para os gentios, aqueles que não eram judeus: olha, vocês não precisam guardar grande parte do Antigo Testamento, mas uma coisa vocês precisam guardar: guardem-se da imoralidade sexual. Isso é muito importante, queridos. O pecado nessa área sexual
É muito grave, queridos, porque ele engloba, ele ataca, ele afeta todas as áreas da vida do ser humano. É impressionante, né, a amplitude que isso alcança. Porque, veja, afeta a intimidade da pessoa, né, porque lida com a nudez, lida com o lugar do seu lar, né, da vida de um ser humano, né, que é a cama, que é um lugar muito íntimo, né, queridos? Você convida um amigo para partilhar da sua mesa, mas da cama não. A cama é apenas para o seu cônjuge. Então, o pecado sexual trata demais com a intimidade, vem muito para dentro de você. A questão sexual também trata com a questão da confiança, né, queridos? E a base de qualquer relacionamento é a confiança. E a traição rompe com isso, traz uma semente de confusão na questão da confiança. Então é muito sério. O pecado sexual ataca a questão da família, né, queridos? Não há bem mais precioso na vida de um ser humano que a família, que os filhos, que o cônjuge. E tudo isso para ficar em paz, se vem um pecado sexual, abala tudo, queridos. Então, ataca a intimidade, ataca a confiança, ataca a família, ataca inclusive até mesmo as finanças, né? Porque dependendo do que ocorrer, né, se houver uma separação por causa disso, tem que pagar pensão. Se houver uma gravidez, né, na traição, vai ter que pagar pensão para a criança. E o grande e principal, queridos, é que o pecado sexual pode gerar vida, né, queridos? Diferente de um pecado que às vezes você comete, uma mentira, uma desonestidade, etc., que você pode cobrir, é importante lembrar que o sexo, ele gera vida, queridos. E você gerar uma vida com outra pessoa, não é um pecado, eu falo que é um pecado com consequências eternas, porque gera um ser eterno ali. Uma criança nasce ao mundo que vai viver décadas e vai viver a eternidade. Então, é uma coisa que tem uma dimensão espiritual e uma dimensão eterna. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, queridos, e se guardar demais, porque isso não é algo trivial. Afeta finanças, afeta família, afeta confiança, afeta intimidade, afeta, inclusive, a própria vida. E, queridos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o apóstolo Paulo diz que quem está de pé, olhe que não caia. Então, quem achar que isso nunca vai passar... Não, meu amado, só não vai se você vigiar. Porque a nossa tendência natural, a nossa carne, nossos hormônios, eles não se convertem. Não adianta você pregar para os seus hormônios, pregar para a sua carne. Não existe conversão da carne. A carne vai sempre militar contra o espírito. Existe uma guerra dentro de nós. Então, não se converte, queridos. A nossa carne não se converte. O que a gente pode fazer é fortalecer o espírito. E por isso que a gente precisa sempre vigiar, porque qualquer um de nós, seja homem, seja mulher, está suscetível a cair a isso. A gente sabe de um grande homem de Deus nas Escrituras, Davi, e outros também, mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que não teve o cuidado, e nessa área ele foi devastado, queridos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem está de pé, olhe que não caia. Quem acha que isso não vai bater no seu lar, meu irmão, cuidado. Só não vai bater no seu lar se você se precaver. Jesus ensina isso, queridos, porque existe esse risco, e é um risco grande. Você não sabe, talvez o hoje está muito bom, o amanhã está daqui muito bom, daqui a 5 anos você não sabe. Você precisa se resguardar. Como eu falei, pessoas melhores do que eu e você, como Davi e outros grandes pastores do passado já caíram por causa disso. E só nós vamos cair se nós nos precavermos. Abra comigo, queridos, no Provérbios, capítulo 5. Meus amados, é muito importante nós lembrarmos que Deus, ele não está sujeito ao tempo. Ele não é um ser que é o passado, ele olha o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Ele está vendo você daqui a 5 anos, vendo eu daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. E ele sabe a importância disso aqui para a sua vida, queridos. Então, por favor, meus amados, prestem atenção nisso, porque se a gente achar numa igreja nossa aqui que tem somados 2 cultos, sei lá, umas 100 pessoas, e achar que daqui a 10 anos a gente vai passar com essas 100 pessoas sem nenhum adultério, queridos, estatisticamente, isso é uma ilusão. Estatisticamente. Nos próximos 10 anos, essas 100 pessoas que frequentam aqui a igreja, vai ter adultérios, queridos, estatisticamente. A menos que a gente tome atitudes, haja, vigie e se precaveja. Porque vai acontecer, queridos, estatisticamente. A menos que Deus tenha misericórdia de nós e nós tomamos atitude e prestamos atenção ao ensino da palavra. Isso já é uma advertência e já é um aviso. Vai acontecer. A menos que a gente se dobre, se converta e preste atenção no ensino da palavra. Então, que isso não seja no seu lar. E, para isso, preste atenção no que nós vamos estudar. Porque isso é muito perigoso. Provérbios, capítulo 5, queridos. E de pior que Deus sabe quem vai cair. Por isso, prestem atenção.
Provérbios 5, a partir do verso 1. Meus filhos, meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso. Tudo nas Escrituras, quer dizer, é bom senso. A gente parar e pensar e ter bom senso. E os seus lábios guardarão conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Veja, queridos, é sempre uma coisa doce, uma coisa aparentemente boa. Sempre não vem com chifre, né, e tridente, destila mel. Sua voz é mais suave do que o azeite. Mas no final, né, a consequência é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Morte dos relacionamentos, morte da família. Seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Veja que é algo muito grave, queridos. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Nós temos que manter distância, querido, de qualquer coisa que venha nos ameaçar nessa área. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Destrói, queridos, o vigor da pessoa. Nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, né, a questão da pensão, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá. Queridos, quantas pessoas estão gemendo por causa disso? Com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Escute, meu querido. Cheguei à beira da ruína completa. Veja o nível da coisa, querido, à vista de toda a comunidade. E aí ele ensina, beba das águas da sua cisterna, né? Fique com a sua mulher, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por quê, meu filho? Por quê? Né? Para quê? Ser desencaminhado pela mulher imoral. Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. Então veja, querido, veja o tamanho do trecho aqui, né? E são muitos que lidam com isso, porque é algo que ameaça a vida de todos e é um risco muito grande. E o que esse capítulo 5 nos diz é, beba das águas da sua cisterna. Fique com aquilo que você tem, se satisfaça com o que Deus te deu. Não olhe para o lado, não compare, não faça comparações. O meu marido faz isso, mas o marido de outra pessoa, né? Minha esposa tem esse problema, a esposa da outra. Meu amado, não seja inocente, não seja tolo, queridos. É porque você não convive com outra pessoa para ver como ela é. Cada um tem os seus defeitos, e todos temos muitos. Então, se você for comparar os defeitos que você conhece do seu cônjuge com as qualidades apenas, né, da outra pessoa, é muito fácil. É você pensar, o outro está melhor. Não, meu amado. Deus te deu o seu cônjuge. E é ali que você tem que ficar, edificar o seu lar, fazer o seu lar prosperar e amadurecer em amor, cada um crescendo e os defeitos eliminando. Mas não olhe para o lado, né, porque a grama, diz, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas porque você não convive lá. Independente se é mais verde ou não, a sua casa é o seu lar. Não deixe que ninguém entre e destrua o que Deus te deu. A Bíblia diz, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aquela mulher, aquele homem que você estava apaixonado, que você se casou e assumiu um compromisso. E a eternidade, que você possa envelhecer e crescer e desenvolver toda a sua vida com aquela pessoa que Deus te deu. Por que ser desencaminhado por uma outra mulher, por outro homem? Não caia nessa. Quer dizer, é armadilha, é perigo. E, de novo, não vem de chifre, não vem de tridente. Vem a pessoa sedutora, com lábios de mel, com elogios, a pessoa parece perfeita. Mentira. Não caia nesse engano, queridos. Não caia nesse engano. Se você quer ver sua vida piorar, é cair nesse engano. Vamos para o próximo capítulo, que é esse, Provérbios 6. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria, o livro de bom senso. E é por isso que ele toca muito nesse assunto. Provérbios 6, verso 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Cuidado com os elogios, queridos, muito cuidado, né? Isso é perigoso.
Não cobice em seu coração a sua beleza. Sempre existe pessoa mais bonita que outra, né, querido? Então não caia nessa. Isso, 6:25 agora. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não tem jeito, né, queridos? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, não sabe o que vai vir sobre ele. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha, queridos, que coisa horrível. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Então, queridos, isso aqui é muito, muito sério. Não tem como você brincar com fogo. Se você colocar fogo na roupa, e você não quer se queimar, quer andar sob brasas e não queimar o pé, não tem jeito. A Bíblia diz que quem faz isso, a si mesmo se destrói. Destrói. Então, é algo muito sério. Provérbios 7, queridos, ele continua falando, agora no verso 21. Veja que a Bíblia trata desses temas, queridos. A Bíblia não nos deixa às escuras em relação a isso. Verso 21 do capítulo 7. Com a sedução das palavras o persuadiu, e o atraiu com a doçura dos lábios. Né? Sempre assim. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, e como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca com tais veredas. Muitas, olha o que eu falei já, muitas foram as suas vítimas, foram muitos, queridos, não foram 1 ou 2, não. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, queridos, isso é muito importante, porque é uma multidão que já caiu nisso, e mais uma multidão que vai cair, e que Deus possa nos guardar, e que a gente se guarde, para que a gente não seja o próximo da fila. Né? É interessante que aqui fala que são armadilhas, são laços, como o pássaro, né? Que vai cair na armadilha, ele está totalmente sem perceber que aquilo ali vai causar morte. É a mesma forma, queridos, é uma armadilha. É muito difícil você perceber que você está indo para um caminho de destruição. É por isso que Jesus cansa de dizer que nós precisamos vigiar. Vigiar, porque as armadilhas, elas são colocadas de uma forma que a gente não perceba. Porque se fosse fácil perceber, né, não era uma armadilha, não era algo bem feito para capturar a nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque essas coisas vêm sorrateiramente, e a gente não percebe, e quando já percebe, já foi. Então, cuidado, não seja inocente, não seja avoado. Os homens são muito, às vezes, tolos em relação a essas coisas, a gente tem que ficar esperto. E aí eu peço para as mulheres também, claro que a mulher também tem um lado dela, mas a gente sabe que isso é uma questão muito mais perigosa para o homem. E as mulheres, queridos, elas têm que ter essa percepção. As mulheres são sensitivas, né? Os homens, às vezes, são, como diz ali, como o boi levado ao matador, ele está indo. E a mulher, se ela percebe isso, se está vendo, mulheres, falem, mulheres, alertem, aconselhem seus maridos. Não confiem na sabedoria do seu marido. Não confie, porque nós, homens, muitas vezes, somos bobos mesmo. Então, alerte. Marido, cuidado, essa pessoa que você está andando está ficando muito amiguinho dela, o olhar está um pouco diferente. Alerte. Mulheres, vocês estão ali para também guardar o seu marido e o marido para guardar a mulher. Então, alerte, porque é uma armadilha. Muitas vezes a pessoa não percebe para onde está indo. Não percebe. Então, você precisa alertar. E todos nós, queridos, cuidado com amizades com pessoas do sexo oposto. Pode conversar, pode falar, pode ter amizade, mas cuidado, porque elas podem, de novo, sorrateiramente, começar um sentimento, começar uma coisinha, e quando já vira algo profundo. Eu gosto de uma história do Paul Washer, né? Que vem um homem conversar com ele. Pastor, meu casamento você tem acompanhado, sabe que meu casamento está com problema, já tem um tempo. E você não sabe o que aconteceu, pastor. Eu comecei a conversar com uma amiga, né, do trabalho e tal,
E agora eu não sei o que fazer, porque eu fiquei completamente apaixonado por ela. Estou perdidamente apaixonado. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja essa amiga do trabalho. O que eu faço? Eu me divorcio? O que eu faço? O Rocha falou, não, é simples. Trate isso como você trate qualquer pecado. O que você faz quando se depara com um pecado? Tem que eliminar aquilo. Ah, mas é paixão, é o coração. Não interessa se está no coração, onde está. Tem que destruir isso. É como qualquer pecado. Como qualquer pecado e Deus abomina. Se é paixão, se é do coração, se é amor, não interessa. Destrua isso. Para que aquilo não destrua você. Então, se surgir algum sentimento por qualquer pessoa, diferente da sua esposa ou do seu esposo, destrua isso, queridos. Destrua, porque isso é pecado, Deus abomina e Deus não quer para a sua vida, porque senão vai te destruir. Agora vamos ver, queridos, o que aconteceu na vida de um grande homem de Deus, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ver Davi. 2 Samuel 11, verso 2, queridos. Uma tarde, né? Sempre uma tarde. Davi levantou-se da cama, não estava nem pensando nisso, não pensando em nada, estava tranquilo, acordou, e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu, olha aí o problema, começa pelo olhar, né, queridos? Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí complicou, né, queridos? Primeira coisa, a visão, viu uma mulher muito bonita. Verso 3, e mandou alguém procurar saber quem era. Veja como é uma coisa crescente, né, queridos? Primeiro viu, e depois, não tem nenhum problema saber quem é, né? Mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eifã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem. Não custa nada conversar, bater um papo, deixa eu saber, né? E se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Resolvi, Senhor, me perdoe, né? Pequei, mas já chega. Verso 5, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Esse que é o grande problema, né, queridos? É difícil você tapar isso dependendo, porque você não tem controle das consequências. E é um processo, aqui até que foi um processo rápido, mas às vezes é lento. Primeiro você vê, primeiro você repara, né, você se agrada, né, da beleza, do jeito, né, da doçura, do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa se comporta. Primeiro vem isso, uma visão, uma percepção, primeiro nos sentidos. Depois você começa a querer saber quem é aquela pessoa. Você procura informações, aquela pessoa parece uma pessoa agradável, né? Sempre assim, termos neutros, né? Uma pessoa simpática, uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa boa no trabalho, né? Competente. E você procura saber sobre ela, e depois, ou sobre ele, e depois começa a conversar. Não, deixa eu conversar, vamos ali tomar um café. Sempre, queridos, começa de forma neutra, de forma tranquila, de forma que não tem pecado nenhum. Só que tudo ali já está criando um ambiente para que pode complicar o seu coração, porque nós somos fracos, queridos. Quem dera nós não tivéssemos a natureza caída. A nossa natureza vai sempre nos impulsionar para o mal, a menos que você se fortaleça no espírito. Mas a nossa carne, como eu falei, ela não se converte. Hormônios não se convertem. E nem tem como, queridos. Não adianta um ser humano, um homem ou a mulher pensando, a partir de agora, eu vou achar todas as mulheres que não sejam minha esposa, ou todos os homens que não sejam meu esposo, vou achar feio. Não tem jeito, querido, não existe isso. Pessoa bonita é pessoa bonita. Não tem como você mudar isso. A questão é você zelar pelo seu coração e não deixar que aquilo te complique. E aí depois que procura saber, começa a conversar, e aí depois ali, queridos, pode perder o controle e o fim pode haver consequências que você não consegue apagar. Davi tentou apagar esse problema de todas as formas. Mandou se livrar do marido de Batseba, Urias, inclusive matou o marido de Urias, mas não adiantou, né? E aquilo, a partir dali, devastou a família dele. Devastou. Porque, é claro, aquilo estourou, todo mundo ficou sabendo. E aí, o que acontece, queridos, quando acontecem essas coisas? Se você for acompanhar a vida de Davi, depois desse caso, a vida dele foi destruída literalmente. Por quê? Querendo ou não, queridos, não é para ser feito isso, né? Nenhum filho pode perder respeito pelo pai, porque isso é um mandamento de Deus, independe do comportamento do pai. Mas os filhos perderam o respeito em relação a Davi. Um dos filhos estuprou a meia-irmã. Estuprou a meia-irmã dele. Por quê? Meu pai matou um homem para ficar com a mulher, teve esse pecado, traiu, etc. Então, agora eu também não quero nem saber. Meu pai, que era o meu grande exemplo, quebrou isso, perco o respeito com ele, estuprou a meia-irmã. E o que Davi fez diante disso, queridos? O que ele fez com esse filho que estuprou a meia-irmã? Nada. Porque ele ia falar o quê? Ele ia chegar para o filho e falar, meu filho, você não pode fazer isso? E se ele falasse? O filho ia falar, quem é você, pai?
Quem é você para me ensinar alguma coisa aqui? Você fez muito pior, mandou matar um homem. Ele não tinha cara para ir lá repreender o filho. Deveria, porque independente disso, a ação é errada, independente se você errou no passado, né? Ainda assim tem que ser repreendido. E ainda assim o filho deve obediência, sempre. Mas ele não conseguiu, porque ele viu a fraqueza, viu que o filho... E aí o que aconteceu? Porque ele não repreendeu, porque ele tinha um mau exemplo, e sabia que o filho sabia e ia reclamar. O que aconteceu? O outro filho, o irmão integral da irmã que foi estuprada, vindo que o pai não fez nada, matou aquele filho de Davi. Olha como as coisas vão acontecendo, queridos. Porque Davi não repreendeu, o outro filho foi e matou o irmão, o meio-irmão, por ter estuprado a irmã dele. E aí, depois disso, ainda aconteceu muita coisa. Enfim, esse filho depois tentou matar o próprio pai, etc, etc. O que essas coisas vão desencaminhando, queridos, vai trazendo uma brecha para a ação do mal em todas as instâncias da família, é horrível, horrível, horrível. Lá em Romanos capítulo 13, não precisa abrir a Bíblia, nos diz, a gente precisa se comportar com decência. E agir como se nós estivéssemos à luz do dia, como se todos estivessem vendo o que nós estamos fazendo. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, nem em depravação. Pelo contrário, nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Mas, queridos, isso é o ato externo, né? O adultério, a traição, o pecado sexual. Mas Jesus falou, ele pega esse mandamento do adultério e fala, mas eu lhes digo, que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Complicado, né, queridos? Já cometeu adultério no seu coração. Então, Jesus pega esse 7º mandamento do adultério e fala, e ele traz um passo atrás. Ele não quer esperar o grande mal ocorrer para aconselhar. Não, ele fala, não, se existe esse mal, você tem que quebrar o passo anterior a esse mal. Não adianta você tentar eliminar o mal quando ele já está à beira, quando você está à beira do precipício. Você tentar tomar uma atitude, não. Em vez de, não espere chegar à beira do precipício. Muito antes, se afaste do precipício. Então Jesus fala, olha, se você olhar para desejar, não, já está com meio caminho andado. Você já está abrindo as portas do seu coração para o mal. Já está abrindo o coração. Não, mas eu não fiz nada. Eu sei, mas esse mal já entrou lá dentro. Já está lá dentro. A sua vontade de fazer aquilo, o seu desejo já está ali. Então, rompa com esse passo anterior, enquanto você ainda tem controle. Porque você vai esperar o quê? Se apaixonar? Vai esperar aquele desejo ficar incontrolável? Vai esperar o quê? Você ficar sonhando com aquela pessoa, homem ou mulher? Vai esperar o seu pensamento ficar dirigido para aquela outra pessoa o dia todo? Ah, mas eu ainda não cometi. Sim, mas você sonha, você pensa, você deseja, você quer. Não, é esse passo anterior que precisa ser quebrado. Passo anterior, o desejo do seu coração. Porque senão o adultério já está semeado no coração. Só está faltando colher. E é questão de tempo. É por isso que a Bíblia diz, aquilo que a pessoa semeia, ela colhe. Então, não semeie. Ou se semeou, já arranca aquela semente, para que não venha produzir os frutos daquilo. E apesar do 7º mandamento, falar não adulterarás, o 10º mandamento, que é importantíssimo e é o mandamento mais ignorado, né, queridos? E para mim, eu acho, é o que Jesus mais trabalha. O 10º mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem coisa alguma do seu próximo. O 10º mandamento trata com o coração. A gente não pode cobiçar, a gente não pode ter o desejo. Ai, se eu tivesse casado com aquela outra pessoa do meu passado, ou se eu casasse com essa outra pessoa que eu conheci no trabalho, não cobice. Essa pessoa não é sua, essa pessoa não é para você. A pessoa que é para você e que Deus colocou na sua vida é o seu marido, é a sua esposa. Não cobice outra pessoa, queridos. Por mais que pareça melhor, mais cheiroso, mais isso, mais aquilo. É tudo enganação, tudo mentira. Depois que você casa, que você conhece. E, de novo, a pessoa que Deus te deu foi quem você se casou. Então, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Essa é a pessoa melhor para você. Porque foi com você, quem você fez aliança, quem Deus te deu e quem você assumiu um compromisso com Deus. Essa é a pessoa que eu vou cuidar, essa é a pessoa que eu vou envelhecer junto, essa é a minha mulher, essa é o meu homem. Essa é a pessoa que eu vou viver para sempre. Tem que ser assim. Então, queridos, Jesus ele se importa com a nossa vida espiritual, com o nosso interior, com o nosso coração. E por isso que ele já começa trabalhando numa etapa antes. Por isso que eu falo que o evangelho é mais profundo, porque já começa a trabalhar com o coração. E Jesus fala, guarde o seu coração, guarde o seu olhar, guarde o seu desejo. Porque Deus, ele julga o coração. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas não cometem atos porque não tiveram oportunidade.
Já está tudo ali dentro. O desejo, a vontade, né, o pensamento. Mas só não comete porque ainda não teve a oportunidade. Então, cuidado, não espere a oportunidade chegar para você tomar uma atitude. Jesus disse em Mateus 15 que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração muito, muito, muito antes das atitudes externas agirem, que a gente cuide do nosso coração. Veja, queridos, o Novo Testamento nos explica, no Antigo Testamento tinha aquela visão do templo em Jerusalém, mas o Novo Testamento diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós. E se a gente não cometeria determinados atos aqui dentro da igreja, à frente aqui, imagine alguém vir aqui no púlpito, na frente de todo mundo e cometer determinados atos. Ninguém teria essa cara de pau, espero eu. Mas veja, você tem um templo dentro de você e o Espírito Santo está dentro de você. E você vai cometer esses mesmos atos nesse templo interior do seu coração? Com esses desejos? Com esses olhares? Com esses pensamentos? Não, quando vem esse pensamento do seu coração, queridos, quando vem esse desejo, essa vontade, pense que você está no templo diante de Deus e o Espírito Santo está com você. E naquele momento, se você dá guarida àquele pensamento, você entristece o Espírito Santo. E o seu templo ali está passando por isso. E você precisa tomar uma atitude e não permitir que o seu templo, a sua igreja no seu coração, passe por isso. Jesus, como eu falei, ele nos traz esse alerta para tomarmos atitude antes que as coisas descarrilhem, antes que as coisas percam o controle. E Deus, queridos, Ele olha o futuro, Ele olha o longo prazo das coisas. Uma olhadinha não tem nenhum problema, entre aspas, mas Deus olha no longo prazo. O que aquilo está sendo semeado? O que aquilo está produzindo no coração da pessoa? O que aquilo está fazendo no pensamento da pessoa? Deus olha no longo prazo. Aquela olhadinha, aquele pequeno desejo, não tem nenhuma aplicação prática. Mas Deus olha o longo prazo. E o que vai acontecer? Jesus nos diz, queridos, que a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que nós não podemos brincar. Porque a carne de ninguém aqui vai ficar forte. Forte no sentido espiritual, pode ficar forte no sentido de pecado. Então a gente precisa ter cuidado e não brincar com fogo. Porque, como eu falei, queridos, hormônios não se convertem, carne não se converte. A carne da pessoa mais impura, mais depravada, é igualzinha à sua. Totalmente caída e totalmente voltada para o pecado. Então, por isso a gente precisa se guardar. Existe uma história que eu gosto, né, que dentro de nós existem dois cachorros, né? Um representa o bem e o outro representa o mal. Aí você pensa, qual desses vai tomar o controle das suas atitudes, das suas vontades? E, geralmente, o cachorro que vence a batalha é o mais forte. E qual é que fica o mais forte? É aquele que você alimenta. Então, é por isso que Jesus está falando, o seu coração, o seu desejo, o seu olhar. Tudo isso alimenta o cachorro mau, alimenta a carne. E aí, por isso que você tem que precisar matar de fome esse e alimentar o outro. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, queridos, por favor. Esse aqui é o cuidado que nós precisamos ter, queridos. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, esse é o filtro, queridos. Se é verdadeiro, se é nobre, se é excelente, se você poderia falar disso, né, aqui dentro da igreja, isso você pensa. Se não, não pense nisso. Quando perguntaram para Lutero, né, Lutero, mas é pecado, né, quando vem um pensamento, né, e tipo, veio do nada, assim, será que eu já pequei? Lutero falou assim, olha, meus irmãos, você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Não pode. Mas você pode impedir o pássaro de fazer um ninho na sua cabeça. Então, o pensamento passar, o desejo passar, o olhar vaguear, ok, mas imediatamente cancele aquilo. Não permita que o pássaro faça um ninho em cima da sua cabeça. Isso sim é o seu compromisso. Abra comigo agora em Tiago, queridos. Tiago, capítulo 1. Prestem atenção nisso, queridos. Como é que é a mecânica da tentação, da provação? Como é que funciona isso? Tiago, capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação. A provação, a tentação vem para todo mundo, queridos. O que você tem que fazer é perseverar. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, e todos nós seremos, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ninguém. Deus não coloca males para ninguém. Verso 14. Cada um, porém,
é tentado pelo seu próprio mau desejo. Veja, a nossa carne. Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Veja, queridos, quem é que nos tenta, então? Esse trecho deixa bem claro que não é Deus que nos tenta. Quem é que nos tenta? Olha o verso 14. Cada um, porém, é tentado, é bem claro, pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Veja que até na tentação, queridos, o grande mal aqui é a nossa carne, é o nosso eu interior, é essa nossa mau desejo que fala aqui, é o nosso velho homem. É importante nós lembrarmos disso, queridos, porque existe o papel de um outro ser aqui, que nos ataca, que é o diabo. Mas veja que esse verso que está falando da tentação, da provação, nem sequer cita o diabo. Porque o diabo, queridos, ele atua, mas ele atua naquilo que você já está abrindo a brecha. No desejo, no seu mau desejo que você já está permitindo vir à sua mente. O diabo, ele não força você a fazer nada. É você que se abre aquilo, você que permite isso. A gente tem que ter o cuidado de não passar a responsabilidade de tudo para o diabo, queridos. É o nosso mau desejo que nós precisamos agir e cuidar. Não adianta você repreender o diabo e falar, agora eu repreendi em nome de Jesus, ele saiu. Não, mas o mau desejo, o pensamento, é isso que você tem que cuidar em primeiro lugar. E é por isso que Jesus fala, e Jesus atribui a responsabilidade ao ser humano. Quando nós lemos lá em Mateus 5, ele falou, se o teu olho te fizer pecar, corte-o e arranque-o fora, para que você não entre o corpo todo no inferno. E se sua mão te faz pecar, corte e arranca fora. Porque é melhor você entrar aleijado no céu do que entrar no inferno com as mãos e o olho total. Então, Jesus atribui a responsabilidade do controle a isso ao ser humano. Atribui a responsabilidade desse pecado ao ser humano. Não adianta a gente tentar jogar a culpa no diabo. Muita gente usa o diabo como álibi, né? Não, isso foi o diabo, eu sou um santo, um servo de Deus. Não, meu irmão, você tem uma carne fraca. O diabo atua, o diabo ataca, mas a responsabilidade de tomar conta daquilo, e de agir, e de tomar uma atitude radical, é sua e minha. O diabo só usa o que já habita em você. Ele só lança setas e só recebe essas setas se você já está se deixando levar por aquele desejo, por aquele olhar, por essas questões. Abra comigo em Romanos 8, queridos, por favor. Verso 5. Veja, de novo, falando sobre essa questão da tentação, e o diabo também, novamente, pouco aparece, né, queridos? Porque ele não é o protagonista na questão. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne, né, segundo o velho homem, tem a mente, veja, queridos, o problema é na mente. A mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, veja, está na mente, queridos. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja, quem é dominado pela carne, não é pelo diabo. Quem tem a mentalidade da carne, não a mentalidade do diabo. Quem é o inimigo de Deus é quem tem a mentalidade da carne. Então, existe um inimigo espiritual que nós temos, o diabo existe. Mas existe um outro inimigo, e esse que tem o protagonismo na sua vida. Você pode ter um protagonismo na sua vida, é a mentalidade da carne. É tudo na sua mente. A grande batalha ocorre na mente, queridos. O diabo ele tem um papel secundário aí. O grande inimigo é a sua carne. Quem é dominado aqui é pela carne. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, do nosso viver. O diabo entra depois que você se permite esse desejo, porque ele não invade, queridos, ainda mais a vida de um cristão. A Bíblia diz que quem está em Cristo, o mal não lhe toca. O diabo tem um papel secundário, muito importante, ele pode destruir. Mas isso, se você se permitir esse olhar, permitir esse desejo, permitir a carne, o grande e maior combate nisso, queridos, é com a sua carne. Então, você pode pensar, não, mas o diabo me ataca. Ataca. Eu vou orar, eu vou repreender. Faça isso, porque ele pode agir. Mas o que adianta você fazer isso, orar e repreender o diabo, e depois ele volta com mais 7? O que adianta ele não estar agindo, e a sua carne, que é fraca, você pode cair sozinho, queridos, sem nenhuma presença de demônio nenhum. Porque se você permitir a mentalidade da carne te dominar, permitir esses desejos tomar conta do seu coração, da sua mente ou dos teus sonhos, você cai sem nenhuma interferência do diabo. Tem gente que o diabo nem se dá o trabalho, não, nem precisa, aquele ali vai cair sozinho. Ore, repreenda, faça isso, combata o bom combate e se revista da armadura. Mas o problema também está aqui dentro.
a mentalidade da carne. Não é só repreender o diabo, é você assumir a responsabilidade e dizer, eu sou de Cristo, eu preciso fortalecer o meu espírito, preciso enfraquecer a minha carne, eu preciso ser um homem de coragem, de responsabilidade, eu preciso honrar meu cônjuge, preciso honrar minha família, eu preciso ter caráter, preciso controlar os meus desejos, controlar os meus pensamentos, controlar o meu olhar. Tomar uma atitude. Como José fez, né? José, a esposa de Potifar, tentou de todas as formas seduzir ele. Inclusive, se jogou para cima dele, o que José fez? Largou roupa, largou tudo e saiu correndo, fugindo. Tomar essa atitude de cortar o mal pela raiz. Jesus fala nesses termos fortes, arranca o teu olho, corta a tua mão fora, para dizer, seja radical com isso, queridos. Não seja conivente, não fale, não, isso aqui não tem problema, não, é para agir. É para tomar uma atitude radical. Se o seu desejo começa a te trair, se o seu pensamento começa a te trair, não brinque com isso. Você já está no caminho para um mal pior. Arranca teu olho fora, meu irmão. Corta tua mão fora. Essa atitude que Jesus fala. Seja radical com esse tipo de mal. Porque senão vai destruir você completamente, sua família e tudo mais. Então não brinque com isso. É para guerrear mesmo. Agora abre comigo, queridos, em Gálatas 5, por favor. Verso 16, queridos. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Veja a carne. Não é satisfarão os desejos do diabo. O diabo existe, atua, mas a gente precisa lembrar desse grande inimigo que é a carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. Olha o que a gente tem dentro de nós, queridos. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Seu marido pode ser, ou sua esposa pode ser o mais espiritual do mundo, mas existe esse conflito. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha, tudo isso aqui pode ocorrer, queridos, porque temos carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja só, que alguém praticar isso não herda o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, queridos. Mansidão, domínio próprio. Esses dois pontos são muito importantes, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Tem que matar cada desejo, queridos, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, essa é a recomendação das Escrituras em relação à carne, às paixões e os desejos. Se você tem um desejo, se você tem uma paixão que não agrada a Deus, o que eu faço com essa paixão? Com esse desejo? Crucifique. Os que pertencem a Jesus Cristo, a Cristo Jesus, crucificam a carne, os desejos e as paixões. É para matar, queridos. Matar, ser o mais radical que você conseguir. É guerra, é luta, é combate, é força, é você agir com radicalidade. Não dá o mínimo espaço que for a isso. Isso que vem é para destruir você e fazer você abandonar a fé e acabar com a sua vida com Deus. Então, não é para brincar com esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à escravidão. Eu faço, lá em Colossenses 3, ele diz, façam morrer dentro de vocês tudo que pertence à natureza terrena, inclusive a moralidade sexual. 1 Tessalonicenses, amados, capítulo 4. Esse trecho eu gosto muito, queridos, é muito importante que a gente recorde disso. Verso 1 Tessalonicenses 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato vocês assim estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de Jesus. Olha, vocês conhecem, tá, queridos? Vocês também, porque está sendo ensinado. A vontade de Deus. Olha, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que é um dos versículos que fala sobre isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Veja só, queridos, volta aqui para mim. O apóstolo Paulo está falando aqui aos primeiros cristãos, que eram cheios do Espírito Santo, os dons eram derramados, curas e milagres por todo lado. E ele está falando aqui, vontade de Deus para vocês, que vocês sejam santificados. Guardem-se da imoralidade sexual. Se ele estava falando isso numa igreja tão avivada, tão cheia de Deus, quanto mais para nós, queridos, o quanto nós devemos nos guardar disso. Guardem-se da imoralidade sexual. Continuando, verso 4.
cada um saiba controlar o seu próprio corpo. De novo, queridos, é o corpo, é a carne, não é tanto o diabo, ele age, mas cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem vive de uma maneira desenfreada é pagão, queridos. Nesse assunto, verso 6, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Santo Espírito. Volta comigo, queridos, no verso 6. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará, preste atenção, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Existe aqui uma promessa, queridos. Não existe as promessas de Deus, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai cuidar de nós, que Ele é o nosso refúgio. Existe aqui uma promessa. Existem alguns pecados que Deus perdoa e não acontece nada. Existem pecados que Deus pode, na sua misericórdia, nos guardar, nos zelar, nos poupar de alguns males. Agora, existe um pecado que existe uma promessa. E Deus diz, eu vou castigar. Eu, pessoalmente, vou castigar quem fizer isso. Não vai ser o diabo, Deus pode até permitir, mas Deus fala, eu vou castigar quem fizer isso. É uma promessa. Existem outras versões, quem tem outras versões aí, que diz uma outra coisa, uma palavra muito bonita também. Quem diz aí, no verso 6? O Senhor é o vingador dessas coisas. A gente pensa de vingador, pensa no diabo, A Bíblia diz que Deus é o vingador dessas coisas. Diz, não defraudeis aos vossos irmãos, pois Deus é o vingador. Ele vai castigar, queridos. Porque pense bem, queridos. Quando você trai, quando você faz esse tipo de coisa, Deus, preste atenção nisso, Deus é o pai. Pai do marido, pai da esposa. E Deus está vendo tudo. Se o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido, Deus, que é pai, está vendo você traindo uma filha dele. E Deus, que é o pai, está vendo você trair um filho dele. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Se eu soubesse que um certo camarada fosse trair a Esther, eu não consigo nem pensar nesse negócio de casamento para ela. Eu espero que Jesus volte antes dela ser adolescente. É um pedido meu a Deus, pessoal, Senhor, volta, Jesus. Nunca pedi tanto, nunca falei tanto maranata agora. Ô, Jesus, volta. Mas se eu visse um negócio desse, queridos, um camarada traindo a Esther, traindo minha filha, eu tinha que ser muito cristão, queridos. Porque realmente o coração de um pai diante desse tipo de coisa, o sentimento é muito forte. É muito forte. Está vendo uma filha sofrer por causa da safadeza, por causa da imoralidade. E Deus tem esse mesmo coração de pai, queridos. O mesmo coração de pai, que vê a filhinha, que vê o filhinho, sendo tratado daquela forma. E ele fala, eu vou castigar. Eu vou ser o vingador disso. Deus fala isso. Então não é brincadeira. Quando você pensa em fazer isso, ou olha para uma mulher, ou olha para um homem, ou compara aquele ali é melhor, Deus está vendo o seu pensamento. E fala na cara dele. Fala na cara de Deus. Ah, Deus, essa sua filha aí, ou esse seu filho, não, aquela outra ali é melhor. Fala para Deus isso. Se um rapaz chegasse para mim que está casado com a Esther e fala, não, eu acho aquela outra lá mais isso, mais sensual, mais bonita ou melhor. Vai falar isso para mim. Eu tenho coragem. Meu irmão. Nessas horas aí, eu vou ser uns 5 minutinhos, vou falar, ô Senhor, me perdoa do pecado que eu vou cometer com essa pessoa. Então, queridos, Ele é o vingador. Então, nós fomos chamados para a santidade, não para a imoralidade sexual, porque Deus que é Pai, veja só, o Pai, Ele está vendo o tempo todo o que você está fazendo com a filha ou com o filho dele. Então, isso é muito sério, muito sério. E como é que a gente lida com isso, queridos, a imoralidade sexual? Prestem atenção nisso, é muito importante. Quando eu aprendi isso, eu nunca esqueci. Existe uma diferença de como você lida com esses dois inimigos. Existe um inimigo que é o diabo, existe um inimigo que é a nossa carne. Apesar de serem dois inimigos, a forma de lidar com cada um é completamente diferente. Completamente diferente. Como é que você lida com o diabo? A Bíblia diz, para você lidar com o diabo, você se submete a Deus, tem que estar na presença de Deus, tem que estar na igreja, tem que estar no corpo de Cristo. E submetam-se, pois, a Deus e resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ao diabo, quando ele vem te atacar, você resiste.
A Bíblia diz que na nossa armadura nós temos o escudo da fé, pela qual nós nos desviamos das setas inflamadas do inimigo. Então você resiste, você bate na casa e fala, eu sou de Deus, aqui você não toca, é no nome de Jesus que eu vou contra ti. Você resiste. Agora a carne é o quê? Você resiste? Não. Não, a carne você não resiste, porque está dentro de você, é um inimigo muito sorrateiro, muito sutil. A Bíblia diz que em relação à carne você não resiste, você foge. Foge. Não pensa, essa mulher é bonita, mas eu resisto à minha carne, não tem problema. Não, não, não. A Bíblia diz, fuja. Fuja, porque isso aí, meu irmão, é na sua carne, é muito perigoso. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, queridos. Vamos lá, por favor. É para fugir. Inclusive, nós lemos lá em Provérbios capítulo 6, né? Não passa perto da casa daquela mulher imoral, mantenha distância. Não é para ficar perto, não é para brincar com isso. 1 Coríntios capítulo 6. Volta, Jesus, volta. 1 Coríntios capítulo 6. Tem um outro plano também que eu bolei aqui e estou praticando em relação a Esther. Porque até os 18 anos, eu beijo ela o tempo todo. Até os 18 anos dela, quando ela vai ficar com certeza comigo, o número de beijos que eu vou dar a ela até os 18 anos tem que superar todos os beijos que ela pode ter com o marido ao longo dos outros 30, 40, 50 anos. Então eu tenho que beijar o tempo todo. Eu sei, minha irmã, mas... Eu também sou um homem de Deus, eu prefiro eu, irmão. Sei que até os 18 anos a somatória do número de beijos vai ser maior do que o marido vai conseguir. Não preocupa não. 1 Coríntios 6, verso 12, queridos. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. Olha, isso que é muito importante, mas eu não deixarei que nada me domine. Qualquer coisa começando a dominar, desejo, paixão, não deixe. Verso 13, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Veja, o corpo que parece algo sem importância, né, espiritualmente falando, não, queridos, o corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Né? Então, o nosso corpo tem valor para Deus. Verso 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? O sexo, queridos, é se tornar uma só carne. Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18, aí está o que eu digo, fujam da imoralidade sexual. Não ache que você resiste, não, eu aguento, eu sou um homem de Deus, Não, meu irmão, é para você fugir. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Veja que é uma diferença, o pecado sexual é diferente em relação aos outros. Verso 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nosso corpo, a nossa vida sexual, essa carne aqui, é para glorificar a Deus também, queridos. Tudo é espiritual, queridos, tudo. A gente não pode fazer essa separação no corpo, não. Tudo é espiritual. Você tem que usar todo o seu ser para glorificar a Deus. E o que você precisa fazer é fugir. Não existe um cristão mais forte que o outro nisso, queridos. É tudo carne. E a carne, a natureza da carne, o apóstolo Paulo diz que a nossa carne nos leva, existe uma outra lei nos nossos membros que nos leva a desobedecer a lei de Deus. Então, a nossa carne não se converte, nossos hormônios não se convertem. Então, para isso é para você fugir. Não é para resistir. Se você está do lado de uma mulher bonita ou de um homem bonito, cuidado, fuja, mantenha a distância, cuidado com amizades, cuidado com tudo isso, queridos. É para você fugir. Manter distância. Quanto ao diabo, você resiste. Bate de cara, enfrenta, fala no nome de Jesus, seja forte com fé. Com a carne, queridos, você não faz isso. Não faz. Se fizer, vai cair. Não pensa que é mais santo. Não, eu sou de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Não é isso o ensino das Escrituras. É para você fugir. Porque isso derruba multidões, como nós já lemos, e já derrubou pessoas mais fortes, mais santas, mais espirituais, de mais oração, de mais jejum, que desembarcavam mais, que mais serviam na casa de Deus. Qualquer coisa, faziam mais do que nós e caíram. Pessoas muito melhores do que nós. Porque não tiveram esse cuidado de fugir. Não se ache o santão, não se ache o ultra espiritual, porque você vai cair se não fugir. Nessa hora, queridos, é para você ser covarde. Covarde, dizer, eu sou fraco, eu não dou conta.
Eu não sou espiritual o suficiente. É para fugir, é para você dizer, eu sou fraco, eu sou covarde. Reconhecer a sua natureza e dizer, eu não vou conseguir. Reconheça isso, queridos. Paul Washer, que eu citei, ele fala que existem lugares, até shopping, que às vezes ele não vai, porque ele sabe que em determinado dia ele não está espiritualmente muito forte. Ele não vai. Porque ele sabe, eu sou fraco. A gente precisa reconhecer isso, queridos. Nós somos fracos nessa área, e é para ser covarde, fugir. Abra comigo em 1 Coríntios 7, queridos. Vai ser o último trecho que nós vamos ler. Agora existe, queridos, algo muito, muito importante. Nós estamos falando da responsabilidade pessoal de cada um em relação a isso, tanto homens como as mulheres. Claro que eu sei que o homem nessa área é muito mais bombardeado. Mas quando a pessoa está casada, queridos, existe o papel da outra pessoa em ser uma força, em ser um escudo, de ser uma ajuda para aquele outro que pode estar em perigo, pode estar sendo bombardeado. Não pense que a responsabilidade é totalmente do outro. Não, nós somos feitos uma só carne, um é para ser o ajudador do outro, um é para ser o companheiro do outro. Então, além da responsabilidade pessoal de cada um, existe o outro, o cônjuge, que é para ser um auxílio nessa hora. E aí que nós vamos ler 1 Coríntios 7, verso 3. Prestem atenção nisso, queridos, isso aqui é muito importante. O marido, 1 Coríntios 7, verso 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Precisa explicar o que são os deveres conjugais, queridos? É a questão sexual mesmo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. É os dois que tem que fazer. Veja que a Bíblia não faz acepção qualquer aqui. Verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido, veja que ele sempre fala dos dois. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Veja só, não se recusem um ao outro. Preciso explicar o que é isso aqui? Exceto por mútuo consentimento, tem que ser os dois, está de acordo, e durante um certo tempo limitado, né, definido, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Aqui ele cita os dois inimigos, Satanás e a questão da carne por não terem domínio próprio. Então, veja só, queridos. Nós lemos lá em Provérbios, né, a recomendação, beba da água da sua cisterna. Mas a cisterna precisa ter água. E precisa estar disponível, né, essa água para o outro. Porque se você deixa o seu marido, ou se você deixa a sua esposa na seca, essa é uma expressão, queridos. Deixa o outro, queridos, sem beber água da cisterna, fica difícil. Então existe, a Bíblia é muito realista, queridos, ela é muito prática. Deixa o outro na seca, qualquer coisa, aí vai ficar difícil. A tentação vai ser muito maior. Uma tentação que tinha um grau X, vai ter um grau 2x, 3x, 10x. Porque a pessoa tem aquela necessidade. Deixa uma mulher passar um mês sem comer chocolate, por uma recomendação médica. Passa numa vitrine e vai ficar 10 vezes mais difícil não comprar. Então, não deixe o seu... Isso é você permitir que o seu cônjuge fique numa situação de fraqueza, queridos. Isso tira a responsabilidade dele ou dela de se manter fiel, não tira em nada. Mas que você coloca ele, permite ou ela ficar numa situação mais frágil, com certeza fica. Então, isso aqui quem escreveu é o Espírito Santo. Um não é para ter autoridade sobre o outro, e um não é para se recusar. Se um fica dizendo, não, estou com dor de cabeça, não, eu não quero, não, e deixa uma semana, 2, 3, a situação vai ficar muito complicada para o outro lado. A Bíblia é muito realista, queridos. Então, cuidem. Você, quando assumiu o seu dever conjugal, como diz o apóstolo Paulo, você se casou, fez aquela aliança e falou, eu vou cuidar do meu cônjuge. É para cuidar em todas as áreas, e essa especialmente. Porque isso é um ponto fundamental no casamento, queridos, senão é a amizade. A vida sexual faz parte do casamento e é algo que tem uma importância fundamental. Não se podem recusar um ao outro, a menos que seja por mútuo consentimento, os dois de acordo, por um breve período e para se dedicar a algo espiritual. Fora isso, não pode. Por quê? Porque senão você permite, preste atenção, o que o apóstolo Paulo disse, senão você permite que Satanás entre no seu lar e tente o outro. E o outro, por muitas vezes não ter domínio próprio, fica em grande risco, queridos. Então, veja, esse é um momento que o apóstolo Paulo cita o diabo. Se você recusa o outro, você está quebrando o seu dever conjugal. Antes, de novo, não justifica nada em relação ao outro ser infiel. Mas aquela pessoa que está recusando o outro, está em pecado. Porque a Bíblia diz, é um dever conjugal, um dever, um mandamento.
É claro que não tem perigo, se a pessoa está realmente doente, está com algum problema, está com um problema naquele dia, teve uma irritação, problema, essas coisas tem que ter um mínimo de bom senso, queridos. Mas é um dever. O seu marido só tem você. E a sua esposa só tem você para satisfazer aquilo. Esse dever. E se você deixa o outro na dificuldade, o diabo entra. É um pecado. Quebra aquele dever conjugal, o diabo entra no lar, porque acha uma brecha. Uma brecha que não é nem o outro, que nem é aquela pessoa que abriu, ou o outro que está abrindo, porque está deixando aquele em necessidade. Está deixando a pessoa em necessidade. O Satanás entra e fala, opa, aqui está fácil, aqui está tranquilo. Está muito mais fácil eu agir aqui do que num casal que os dois estão cuidando um do outro. Aqui há esse descuidado, aqui há esse problema, há uma necessidade, e eu vou vir com a minha bandeja para oferecer. Se satisfaz, já que o seu cônjuge está te deixando assim. Então, a Bíblia é muito realista, queridos. Isso é um dever conjugal, né, e um precisa cuidar do outro, senão o diabo vai entrar e aí o perigo é muito grande. Vamos ficar de pé, queridos? Se praticarmos tudo isso aqui, queridos, fugir e cuidar um do outro e prestar atenção na gravidade disso aqui, queridos, porque isso é muito sério, já destruiu uma multidão de famílias e pessoas cheias de Deus já caíram por causa disso, que Deus nos guarde. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, esse é um perigo que ameaça a todos nós. Ninguém aqui tem uma carne mais espiritual que a outra, porque a carne não se converte, o hormônio não se converte, tudo isso faz parte de uma natureza não redimida, que nós só seremos disso libertos quando formos glorificados. Então, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar cada um nessa batalha, porque a palavra diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E essa guerra dentro de nós acontecerá sempre na nossa vida terrena aqui. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor corrija o nosso proceder, corrija a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, que a gente se fortifique no Espírito e tome atitudes radicais de arrancar o olho e arrancar o olhar, que a gente não dê brechas no nosso olhar. Arrancar a mão, cortar a mão é tomar uma atitude radical em relação às nossas ações, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. Que a gente seja realmente fortes em agir nessa situação, Pai. Dá-nos essa força, dá essa determinação para termos domínio próprio. Domínio próprio. Algo que às vezes é pouco falado e como a gente precisa disso, Senhor. Domínio próprio. Nós pedimos que o Senhor nos guarde de todo ataque maligno, de toda ação do diabo, porque ele sim age, ele sim lança suas setas para nos derrubar nessa área, que causa um estrago tão grande, Senhor. Guarda-nos das influências, das setas do maligno. Mas principalmente, Senhor, ajuda-nos a dominar a nossa carne, a fugir, a de nos confessar fracos e de não brincar com isso. Dá-nos essa coragem de nos reconhecer fracos, que nós precisamos cuidar e manter a distância e fugir. E que o Senhor possa guardar o nosso lar, Senhor. Guarda-nos de toda a fraqueza carnal, nos ensina pelo Teu Espírito, fortalece o nosso espírito e dá-nos a determinação, essa responsabilidade que o Senhor Jesus colocou em nós, de lutarmos por nossos lares, lutar por nossa família. Porque o Senhor sabe quem passa por isso, o Senhor sabe quantos já sofreram por isso, que nosso lar não seja o próximo, Senhor. Guarda-nos de todo esse mal, guarda-nos dessa imoralidade sexual, protege isso, Senhor, porque isso é um mal presente, se espalha esse câncer por todos os lares lá fora, e que o Senhor possa nos guardar disso. Que a gente possa agir com determinação, com força, combatendo esse combate, que faz parte do combate de todas as famílias, sem exceção. Dá-nos sabedoria para cuidar do outro, não deixar o outro ser influenciado por Satanás. Alerta, desperta cada um para aconselhar o outro, para corrigir o outro. Protege cada família aqui, Senhor, desses males. Guarda-nos da mulher imoral, do homem imoral, que a gente possa ficar firmados na aliança que fizemos diante do Teu altar, Senhor, de cuidar da pessoa que o Senhor nos deu, daquela pessoa a qual amamos, que a gente cuide, proteja e abençoe o nosso lar. Que a fidelidade seja uma prática constante do Teu povo, domínio próprio, subjugando a carne, mortificando a carne, crucificando a carne, os seus desejos e paixões. Limpa, Senhor, nosso coração de todos esses males. Se alguma família passando por algum perigo desse tipo, guarda, Senhor, limpa, corrige, cada um aqui possa corrigir o seu prumo, corrigir o seu caminhar, para não cair nesse precipício, Senhor. Que a gente mantenha a distância desses males e a nossa família seja guardada na aliança, na santidade, no bem do Senhor para nós.
em nome de Jesus. Meus amados, que vocês possam receber isso, para que todos nós possamos ter um futuro abençoado, nosso lar abençoado, porque há pessoas como Davi, que tinham o coração segundo Deus, mas se permitiram fraquejar nisso, que não ocorre em nenhum de nós.